nosso case é um trabalho, um serviço de gestão de podcasts, que nada mais é do que o cuidado com o podcast de um cliente. Ou seja, o cliente ele precisa gerar um conteúdo diferenciado para a empresa dele, gerar mais visibilidade, gerar proximidade com um público específico, e ele contrata a nossa empresa para ir lá escolher a equipe técnica necessária para atender a demanda dele, direcionar ele para os produtos e serviços que ele precisa investir para conseguir fazer esse podcast. A gente tem dois clientes que fazem dentro da própria empresa, mas tem a opção de fazer em estúdio também. Então a gente tem várias opções e a gente vai fazer essa análise, essa viabilidade técnica desse podcast junto com o cliente. A partir disso, a gente operacionaliza esse podcast. Ou seja, ele contrata a técnica e a gente começa a criar o cronograma de gravação, o cronograma de captação desse conteúdo, quem vai convidar, qual vai ser o objetivo, qual a estratégia do podcast, vai ser quinzenal, vai ser semanal, então a gente vai entender como que vai ser a dinâmica desse podcast, para depois a gente começar a gerir ele, né? Postar, agendar, publicar os cortes no Instagram, YouTube, TikTok, enfim, postar o próprio podcast de forma que seja estratégica, que chegue mais longe, criar um título atrativo, acompanhar esse podcast. E o principal diferencial dessa gestão de podcasts é que durante o podcast, então no momento que está ali na captação, a gente está ali fazendo um conteúdo de bastidores. E esse conteúdo de bastidores, às vezes o podcast está no seu minuto 30, nem acabou ainda, geralmente o podcast tem duração de 1 hora e meia, nem acabou ainda, mas esse vídeo de bastidores ele já está pronto para mostrar para o cliente do meu cliente no final do vídeo. Isso traz uma visibilidade uau, traz aquele fator uau, né? Mas veio pela necessidade de um cliente. E a necessidade de um cliente que queria trazer o seu cliente para mais perto dele. Como? Convidando ele para um podcast. É esse apenas o objetivo do podcast? Não. Mas tem também o objetivo de, não, eu quero ser mais visto, eu quero que as pessoas conheçam minha marca, todo mundo veja e conheça minha marca. Bom, é uma forma de fazer. Ou não, eu quero trazer pessoas eu quero reforçar a minha marca ligando ela ao nome de outras pessoas, de pessoas que fazem sentido, que têm os mesmos valores, que atendem o mesmo público que eu. Então eu vou convidar essas pessoas vão divulgar na rede social delas o podcast. Quando elas divulgam na rede social delas o podcast, a minha marca vai mais longe. Então são vários objetivos que tu pode ter dentro de um podcast, todos juntos, um apenas, que o cliente vai entender e a gente vai direcionar para qual caminho que vai seguir. Então a gente tem essa preocupação de ser um diferencial não só por ser um serviço inovador, mas nesse serviço inovador a gente inovar ainda mais trazendo diferenciais competitivos de uma entrega de qualidade, uma entrega que viabiliza o projeto para acontecer. Eu poderia apenas falar, não, beleza, a gente faz a gestão de podcasts, mas para gravar, editar, procura uma produtora e daí quando tiver tudo ok, tu me chama. Não, eu vou lá, eu procuro a produtora, eu falo com a produtora, eu chamo a produtora, trago a produtora até o meu cliente para conversar. Então, faço a gente acaba fazendo todo esse contato, essa conexão. O que a gente sempre fala na empresa, não é somente a gente fazer o nosso serviço, a gente resolver o problema do cliente. Às vezes, para resolver o problema do cliente, não vai ser o meu serviço, mas eu posso apoiar ele com uma indicação, com um parceiro estratégico. Então, no podcast, a gente consegue fazer exatamente isso. Resolver o problema do cliente que quer ter mais visibilidade, que quer chegar mais longe, que tem o sonho, às vezes, de ter um podcast, de ter um canal de conteúdo, mas não sabe por onde começar. Então, a gente viabiliza tudo. No primeiro ano, a gente não podia se inscrever, porque a gente tinha se associado à Enflo fazia 2 meses. Na época, não podia. Então, naquele primeiro ano, a gente não pôde se inscrever, mas a gente queria. E a gente acompanhou, torceu, votou, na época podia votar, né? Então, votou nos colegas do núcleo e tudo mais. Então, no primeiro ano, a gente não se inscreveu. No segundo ano, a gente se inscreveu, foi também na premiação, acompanhou, teve vários clientes e colegas que ganharam, inclusive, a premiação. Então, a gente ficou muito feliz. E o Gabriel olhou para mim e falou, por que a gente não vai escrever o nosso case? A gente está escrevendo vários clientes inovadores, a maioria dos cases dos clientes tinham alguma coisa a ver com a gente, nem que fosse na divulgação ou no direcionamento, mas a gente tinha um fator ali no case de cada um daqueles clientes. Por que a gente não vai se inscrever? E aí foi onde a gente falou, não, vamos se inscrever então. Tá, mas o que a gente vai fazer? A gente escreveu um cliente, que inclusive vai aparecer aqui, que ganhou o prêmio, mas a gente escreveu um cliente sobre isso. E é algo que a gente não vê outras pessoas fazendo. Então vamos escrever esse case. E a gente escreveu. O Gabriel, quando ele escreveu o case, ele falou, a gente vai ganhar. Foi algo novo pra gente ganhar, um prêmio lá em cima do palco e tudo mais. Então
Foi muito bom, foi um sentimento excepcional. Depois, compartilhar isso com a família, com os clientes, com os parceiros. A gente sentiu também uma visibilidade diferente da nossa empresa depois que a gente ganhou o prêmio de... Nossa, as pessoas olharem, nossa, que legal, vocês ganharam um prêmio. Quando a gente lançou o nosso podcast, tava na hora, né, ganhar até prêmio por isso. Então foi muito, muito legal e foi muito recompensador, assim.